Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa videoaula, a gente vai continuar falando aí a respeito dos diferentes registros da história, tá bom? Professor, por que você vai falar novamente desse conteúdo? Bom, é o capítulo em si, né? Diferentes registros da história. A gente vai fazer aí uma revisada, pessoal, do conteúdo que a gente viu na aula passada. Mas por quê, professor? Porque muita gente não fez as atividades, tá bom? Então, a gente vai tentar rever esse assunto de novo. E nessa mesma videoaula a gente vai continuar aí falando um pouquinho sobre a questão aí dos diferentes registros, né? Quais são os outros registros, além daqueles que a gente já viu na aula passada, chamado de fontes históricas? Quais são outras fontes históricas também importantes aí para a gente entender todo o desenrolar aí conhecer as diversas sociedades, as diversas épocas da história, tá bom? Quero aqui cumprimentar todos os alunos, tá bom? Do quinto ano da Escola CS, deixar aqui meu abraço a todos, dizer que a gente está à disposição e vamos lá, tá bom? Vamos mais para uma videoaula aí. Bom, pessoal, como eu falei na aula anterior, quando a gente fala de fontes históricas, a gente está falando aí, pessoal, dos vestígios, né, que vão fornecer pistas e informações sobre o passado de determinada época. Então, essas fontes históricas aí, pessoal, elas são importantíssimas para a gente compreender lá o passado, entender lá como é que determinada sociedade, como é que os homens pré-históricos se comportavam, como é que determinada sociedade que viveu, por exemplo, no século XIX, como é que ela se comportava, quais eram os seus costumes, tá bom? Então, essas fontes históricas, né, elas são, na verdade, vestígios aí que vai fornecer pistas e informações para a gente, tá bom? Aí, pessoal, na aula passada a gente viu os diferentes tipos de fontes históricas, tá bom? A primeira delas, galera, foi a questão das fontes materiais. Professor, o que seriam essas fontes materiais? São várias. Vamos dar exemplo aqui no nosso slide. Utensílios, roupas, ornamentos, né, pessoais e coletivos, armas, símbolos, instrumentos de trabalho, construções, que a gente viu lá no caso a questão das pirâmides do Egito, né? Do Egito Antigo. Ali a gente consegue ter acesso a informações importantes do passado daquela sociedade, né? Aí ele vai dizer construções, templos, casas, sepulturas, esculturas, né? Moedas, restos de pessoas ou animais mortos, ruínas, nomes de lugar, né? Também aí, e entre outros. Então, essas fontes materiais, pessoal, elas são importantíssimas aí também para a gente compreender, conhecer o passado. Elas são uma importante fonte histórica, tá bom? Na aula passada também, pessoal, nós vimos a questão das fontes escritas. As fontes escritas que podem ser compostas aí por várias documentos jurídicos, né, como constituições, códigos, leis, decretos, né, questão aí de sentenças, testamentos, inventários, discursos escritos, cartas, livros de contabilidade, livros de histórias, né? O nosso livro aí de história, ele traz uma importante fonte escrita, né? Que vai abordar aí vários aspectos importantes para a gente entender a história, tá bom? Autobiografias, diários, biografias crônicas, né? Poemas, novelas, romances, lendas, mitos, textos de imprensa, censos, estatísticas, mapas, gráficos, registros, tá bom? Tudo isso, pessoal, são aí diferentes fontes escritas que a gente pode encontrar, né? Os diários, por exemplo, são uma fonte escrita importante. Através do diário a gente pode conhecer, né, o passado lá de uma pessoa, o que é que aquela pessoa registrava todo dia lá no seu diário, tá bom? Falamos também, pessoal, na aula passada, sobre as fontes históricas tidas como visuais, que são pinturas, caricaturas, fotografias, gravuras, filmes, vídeos, programas de televisão, entre outros. Por exemplo, você pega lá um programa de televisão antigo, de muitos anos, né?
você queria ver lá, conhecer como é que era aquele programa, né? Tem aí diversos programas que a gente pode até encontrar na internet, tá bom? E nessa aula, pessoal, nós vamos falar um pouquinho aí também da questão das pinturas, tá bom? Em especial as pinturas rupestres, tá certo? Então, as fontes visuais, elas são compostas basicamente por através dessas expressões aqui, tá bom? Passando também, pessoal, nós vimos na aula passada outro diferente tipo aí de fonte histórica, que no caso é as fontes orais, que são tidas aí como entrevistas, gravações, né? Lendas contadas ou registradas de relato viva voz, programas de rádio, fita cassete. Então esses tipos de fonte, né, tidas como orais, elas compreendem todo esse aspecto aqui, tá bom? E passando, pessoal, a gente vai entender que essas linguagens, né, essas formas que as sociedades passadas de determinada época usavam para se expressar, elas são bem variadas. Nós vamos ter aí uma diversidade de formas, de linguagens de expressão na história, como a escrita, como a música, como a dança, né? No caso, a gente estava até falando lá na questão lá dos escravos, quando a gente estudou os 132 anos da aprovação da Lei Áurea, né? Da Lei Áurea. Tinha aquela questão lá da capoeira, que era toda uma dança, né? Enfim, então isso ali era uma linguagem que a gente vai retomar o passado lá dos escravos, conhecer um pouco da história deles, tá bom? As pinturas, né? A gente vai focar nessa aula aqui, já a gente vai ver, e também as fotografias. Então, essas linguagens aí, as pessoas as primeiras sociedades, né? Elas se usaram aí de várias formas de linguagens para demonstrar aí a sua história, tá bom? É nesse sentido, pessoal, que a gente vai entender como os primeiros indivíduos se comunicavam. Bom, aí é que vai entrar um papel muito interessante, pessoal, quando a gente quer conhecer a história, né? Aí a história do homem pré-histórico, podemos dizer assim. As pinturas rupestres, elas são aí uma fonte importantíssima, uma fonte histórica importantíssima, né? Como nós podemos ver nessa imagem aqui, os homens utilizavam, através da pintura, desenhavam, né? Tipo, aqui nós podemos ver que eles estavam contando, né, alguma coisa, alguma ação do seu dia a dia. Então, as pinturas rupestres, nesse sentido aí de linguagem, tá bom? De linguagem na história, elas são importantíssimas para a gente conhecer todo esse passado histórico aí das sociedades, tá bom? Passando aqui, pessoal, a gente vai ver, né, a importância aí, falar um pouquinho da importância dos sítios arqueológicos. Esses locais, pessoal, eles são importantíssimos aí para a gente compreender aí a história dos homens pré-históricos. Como é que eles viviam, como era o seu dia a dia, quais eram as ferramentas que essas pessoas utilizavam. Aqui eu trago uma informação do site G1, pessoal, que vai dizer, né? Sítio com pinturas rupestres ganham estrutura para visitação turística em Sobral, no Ceará. Os sítios arqueológicos Bilheira 1 e 2 estão abertos ao público desde o fim de novembro. Essa reportagem é do dia 12 de 12 de 2019. Ou seja, pessoal, no nosso país, o Brasil, a gente vai contar com a imensidade de sítios arqueológicos que muito contribui para o estudo aí, pessoal, do homem pré-histórico. É nesse sentido, pessoal, que nós vamos falar de um dos sítios arqueológicos mais famosos e talvez aí podemos até dizer assim, um dos mais importantes do nosso país, que é o da Serra da Capivara, tá bom? O sítio arqueológico encontrado na Serra da Capivara, que tem possibilitado reentender o passado da ocupação do continente americano. Ou seja, pessoal, o Parque Arqueológico da Serra da Capivara, no estado do Piauí, ele é considerado aí, por muitos historiadores, quando for no sexto ano, a gente vai ver, pessoal, todas as teorias a respeito da origem do homem, né, no continente americano, como é que se o homem pré-histórico já estava aqui, já existia aqui, se ele chegou até aqui, né? Então a gente vai ver toda essa questão. Então, essa importância aí dos sítios arqueológicos, eles são fundamental, né? Para a gente entender. É nesse sentido, pessoal, que no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no estado do Piauí, conta aí com diversos sítios no qual podem se encontrar toda a questão aí, toda uma história, né, a respeito do homem que
já habitou o continente americano aí milhares de anos atrás, tá bom? E por hoje, pessoal, é só, tá certo? A nossa videoaula, a gente viu aí, né, toda essa questão das fontes visuais, relembrou essa questão das fontes históricas, né, melhor dizendo, os tipos de fontes históricas e focamos principalmente aqui na questão, né, das pinturas rupestres, a importância que essas pinturas elas deixaram aí nos mais, essas sociedades, né, melhor dizendo, deixaram nos mais diferentes sítios arqueológicos, para a gente entender todo o passado dessa sociedade, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Eu desejo aí todos um grande abraço a todos, tá bom? E dizer que a gente está junto aí para mais dar continuidade sempre aos nossos estudos, tá certo? E em breve a gente vai estar junto presencialmente, tá bom? Um forte abraço a todos e até mais.